meus queridos concurseiros! Bora para mais um conteúdo incrível sobre redação. Hoje nós vamos falar das particularidades da banca FCC, as características dessa banca quando a gente fala sobre redação, sobre prova discursiva, tá? Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Dani Marra, especialista em provas discursivas. Então, eu falo em texto dissertativo argumentativo, texto expositivo, questões discursivas e, lógico, uma das fases mais importantes do seu concurso, que é a fase de recursos. Podem contar aqui com a prof. Vou deixar a central de atendimento aqui nos comentários, se vocês estiverem precisando de um professor para corrigir o texto de vocês, acompanhá-los em todo o processo de preparação para uma prova discursiva, elaboração de recursos, ou até uma dúvida que vocês tenham, tá? Relacionada a alguma questão de língua portuguesa, dúvidas sobre a interpretação do edital, podem contar comigo, podem me chamar lá no WhatsApp, que vai ser um prazer interagir com vocês, esclarecer qualquer dúvida que seja, tá bom? Já é inscrito aqui no canal? Não! Já me segue lá no Instagram, Prof. Dani Marra. Não acredito! Não acredito! Estão perdendo conteúdos incríveis sobre língua portuguesa. Vai ser um prazer estar com vocês também lá no Instagram. Já aproveita, ativa as notificações, tá? Toda semana eu trago uma aula aqui sobre redação ou sobre gramática para a gente trabalhar todo esse conteúdo e, lógico, nosso objetivo é a sua nomeação, beleza? Então já deixa o like aí para eu saber qual é a aula que você gosta, qual é o conteúdo que você gosta de receber, o conhecimento que está faltando. Pode deixar no comentário aí também, tá? Deixa aí nos comentários o que você está precisando em relação à sua preparação, uma aula que seria interessante, um tema que seria interessante abordar, uma característica específica de uma determinada banca, tá bom? Hoje a gente vai falar aqui especificamente sobre FCC, tá? Hoje a gente não vai falar sobre estrutura, tá bom? Tem algumas aulas aí, entrem aí no canal, dá uma olhada, tem aulas a respeito de estrutura. Eu sempre faço aulas também com correção de redação dos meus alunos lá na plataforma, tá? Então, vocês acessam esse conteúdo que vocês vão entender um pouquinho sobre estrutura, sobre característica, tá? Do texto dissertativo argumentativo, sobre a microestrutura, tá bom? Hoje eu vou fazer vocês entenderem como pensam os corretores, né? Como os corretores pensam com relação à prova discursiva dessa banca em específico, tá? No final da aula, fiquem até o final, vou trazer para vocês alguns modelos, né? Algumas fundamentações que dão para vocês usarem em alguns temas. Então, vou apresentar para vocês alguns argumentos de autoridade para vocês aplicarem ali no momento do treinamento de vocês para redação, tá? E explicar qual tema que encaixaria, qual eixo temático, tá bom? E aí a gente vai falar um pouquinho disso, porque isso é muito importante para você conseguir gabaritar aquele critério que fala da parte de informatividade, da parte de argumentação, que é imprescindível para você sair bem aí na sua prova, na sua redação. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá falar sobre a FCC. Então, como pensa essa banca, né? Como que ela trabalha, o que ela vai avaliar do candidato? Gente, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, vamos voltar aqui rapidinho. A banca FCC, né, nós que somos especialistas aí em provas discursivas, a gente já sabe que a banca FCC é a banca mais difícil que a gente tem quando a gente fala em questão de redação, tá? É uma banca que exige muito do candidato a parte de interpretação, tá? Então, ele vai avaliar a questão interpretativa do candidato, lógico, tá, gente? Isso nós vamos falar em relação à prova discursiva, é o primeiro ponto, tá? Isso não só a FCC, mas todas as bancas. A primeira coisa que está sendo avaliada ali do candidato é a interpretação,
tá? A interpretação do candidato, porque você precisa ler os textos motivadores, entender ali o tema, o que a banca quer que você desenvolva em relação àquele assunto, tá? Então, eu sempre ensino para vocês como entender as estratégias que vocês vão seguir para vocês não tangenciarem o tema, o que é o núcleo, né, que é o nosso assunto, o assunto da redação, o que é o recorte, aquilo ali é tudo, são detalhes que são imprescindíveis para que você não tenha fuga do tema ou não tenha um tangenciamento, né? O tangenciamento é quando a gente não fala do tema em sua totalidade. Ou a gente fala só do assunto, ou a gente pede ali só uma parte do recorte do assunto, não pega o tema ali de forma completa. Você não conseguiu entender o que era para fazer. O que é para eu escrever? Ah, é racismo. Tá, eu vou falar só sobre racismo? Não, eu tenho que analisar o recorte, tá? O que a banca quer saber sobre racismo. Só que quando a gente fala de FCC, galera, ela aprofunda mais essa questão da interpretação, ela exige mais do candidato. Muitos de vocês que já tiveram feito aí algum concurso que foi avaliado por essa banca, sabe que em alguns momentos ela nem coloca tema. Opa, professor, está me falando que a banca vai cobrar uma redação e ela não vai colocar o tema para mim? Sim, gente, a banca FCC tem essa característica, tá? Não é sempre, mas em alguns momentos ela coloca um texto motivador deste tamanhozinho, um texto às vezes com 4, 5 linhas, e sobre o assunto desenvolva um texto dissertativo argumentativo sobre o assunto lido no texto, tá? E aí tem um comando da questão. E aí você precisa entender, de acordo com aquele texto que tá ali, qual que é o tema da redação, tá? Em relação à correção também, alguns professores falam que os corretores têm a mão pesadinha, né? Mas na verdade eles são mais criteriosos, tá, gente? Mas de forma alguma, eu particularmente, não acho que os corretores da banca FCC são corretores injustos, tá? Como a gente vê em alguns concursos, inclusive desse ano, que já aconteceu com outras bancas, tá? Então, assim, são corretores que são muito justos, mas eles pegam ali detalhe do detalhe, tá? Então, vocês têm que fazer um texto muito limpo, organização da folha, tá? Eles não deixam passar nada, tá bom? Então, assim, são muito justos, né? Porque tudo que eles cobram, gente, está no edital e é uma preparação que você tem que fazer para chegar no dia da prova e conseguir apresentar de acordo com o que eles cobram. Então, eu, nas minhas correções, né, independente da banca, eu sou o perfil FCC. Eu exijo muito dos meus alunos, porque se pegar uma banca que não é tão exigente, ele vai sair super bem, ele já está preparado ali para jogar com um time mais difícil, que pega um time mais ou menos, um time fácil, você vai arrebentar. Você pega uma FCC da vida, ele já está preparado para aquele combate ali. Então é importante vocês entenderem que sejam muito criteriosos na questão da letra, a questão da acentuação, gente, não deixam dúvidas, tá? Façam um acento bonitinho, tá? O acento de acordo com os acentos da língua portuguesa, porque tem alunos que desenham os acentos, fazem uns formatos que não existem na nossa língua e os corretores, eles apontam ali como erro de grafia, tá? Então tomem cuidado. Letra de forma, galera, não tem problema. Tem alunos que entram para a plataforma e falam, prof, eu tô com muita dificuldade, porque a professora falou comigo que não pode escrever com letra de forma, e já tem anos que eu não escrevo com letra cursiva, tô demorando demais para escrever minha redação. Gente, não tem problema escrever com letra de forma, tá? Isso não está no edital. Está no edital legibilidade de letra, então não tem problema escrever com letra de forma. O que vocês têm que prestar atenção é o seguinte, eu particularmente escrevo com letra de forma, e o formato da minha letra, independente se é letra maiúscula ou minúscula, ela é do mesmo jeito. Então, quando eu quero deixar evidente, né, que eu tenho a obrigação de deixar evidente que uma palavra ela inicia com letra maiúscula, ela tem que ser maior do que as demais. Então, tomem cuidado só com isso, tá? Porque a banca FCC, mais uma vez, ela não deixa passar nada, tá bom? Então, vamos falar aí um pouquinho das características da banca FCC, tá? Então, a gente sabe aí, vocês já entenderam, que é a banca mais difícil que a gente tem no nosso edital, tá? Então, de nosso edital não, em todos os concursos, tá? Então, é uma banca que exige mais do candidato, beleza? Então, vamos lá.
que eu quero que vocês entendam, gente? Quais as estratégias para uma nota máxima na redação da FCC? Primeiramente, a gente já sabe, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, se não, vocês vão escutar isso agora. É uma banca que tem uma abordagem mais filosófica, tá? Então, como ela tem essa abordagem mais filosófica, o que vai encaixar melhor ali como fundamentação, tá? Porque a gente sabe que não adianta a gente fazer um texto totalmente dentro do senso comum, né? Vocês já ouviram eu falar isso daqui em outras aulas, se não, assistam os outros vídeos. Então, tudo que a gente trazer como argumentação dentro do nosso texto, a gente precisa fundamentar. O que é fundamentar? Trazer credibilidade para aquilo que eu tô falando, algo de conhecimento geral para dentro do meu texto, tá? Então, como a banca FCC é uma banca mais filosófica, o que combina mais com essa banca é o que, gente? São argumentos de autoridade, tá? Argumentos de quê? Dos filósofos. Então, vocês precisam estudar filósofos, tá? Alguns, não precisa ter conhecimento de tudo, da história de vida, de tudo, de quando ele nasceu, onde ele viveu, não, tá? Mas o seu pensamento, a ideia que alguns filósofos defendem, tá? Eu vou mostrar durante a aula aqui para vocês alguns que são bem interessantes e que vocês têm que ter estratégia para escolher algumas frases desses filósofos, né? Esses argumentos de autoridades, que dê para vocês encaixarem em vários temas, né? Porque não dá pra gente ficar decorando, né, gente? Aquele tanto de frase de filósofo. Ah, se for racismo, eu ponho isso. Se for feminicídio, a gente tem que procurar algumas frases que dê pra gente encaixar ali em vários temas, tá? Então esse é o objetivo aqui da minha aula hoje com vocês, trazer estratégia para vocês tirarem uma nota máxima, né? Uma redação com nota excelente, uma nota que vai fazer com que a sua classificação suba absurdamente, mas que não toma muito tempo de vocês. Vocês têm muita coisa para estudar, muita coisa para decorar, não dá para ficar estudando muita coisa não, né? Então, são temas mais complexos, né? A gente sabe disso, igual eu falei para vocês anteriormente. Então, em alguns momentos, a banca ela não vai dar para vocês o tema da redação. Estejam preparados para isso, tá? Procurem, gente, deixa eu só voltar aqui para falar isso para vocês. Procurem fazer provas anteriores dessa banca, tá? E procuram também temas que a banca, propostas de redação que a banca não colocou o tema, tá? Que tem só os textos motivadores ali para vocês começarem a ter esse hábito, porque isso é uma particularidade dessa banca, né? As outras bancas já colocam tema. Não tentem, gente, ficar adivinhando o tema da FCC, tá? Porque a FCC, a gente não tem uma previsão do que ela vai cobrar, de que vocês podem ver, eu vou até mostrar aqui para vocês algumas propostas anteriores, como que geralmente ela cobra. Não dá muito pra gente ter uma previsão de que tema que ela vai cobrar, qual que é o assunto, qual que é o eixo. Então acompanhe, tá? As provas anteriores, os temas anteriores, pra gente conseguir ir bem nessa banca, beleza? Então vamos lá. Então aqui, ó. No momento da fundamentação, igual eu falei, prefira argumento de autoridade, tá? Então, para que você tenha argumento de autoridade, é importante que vocês estudem por eixos temáticos, tá? Façam anotações. Então, precisa ampliar o seu repertório filosófico, tá? Precisa ampliar esse repertório. Então, estudem, tá? Eixo temático, cidadania, segurança pública, eixo temático, contemporaneidade, né, que é tudo que a gente está vivendo, relação à tecnologia, hábitos de consumo. Então, tenham esses eixos separados, bonitinho, tá? E aí, vocês anotem ali, filósofo tal, frase tal, procuram frases mais curtas, tá? E eu vou apresentar algumas aqui para vocês. Então, deixa eu só passar aqui, que eu vou abrir o outro arquivo. Então, vamos aí a alguns filósofos para a gente estudar, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui algumas frases. Por exemplo, essa daqui, ó. Essa de Jorge Santayana.
Aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. Gente, uma frase muito tranquila para vocês decorarem, para vocês guardarem. Outra coisa também, não precisa fazer uma citação direta, tá? O que é uma citação direta? É citar exatamente da forma como o pensador escreveu, como ele disse, como ele colocou no livro, tá? Vocês podem fazer citação indireta, conforme Jorge Santayana ele afirma que aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-los. Não tem necessidade, vocês podem falar com as palavras de vocês, tá? Quem não corre o risco de vocês não falarem exatamente como ele colocou ali, tá bom? E aí vocês colocam com a frase de vocês, obviamente não vai precisar aqui das aspas, tá? Se for uma citação direta, obrigatoriamente tem que vir grafado entre aspas, se não for, não precisa, beleza? E obviamente você tem que colocar o nome do autor, né, daquela frase, quem está falando, e é importante, quanto mais informações você tiver a respeito desse filósofo, melhor. Então coloca que é um filósofo espanhol, tá? Ou é um poeta espanhol, não precisa lembrar filósofo e poeta, fala que é um poeta espanhol, um filósofo espanhol, coloca ali o argumento dele, beleza? Então, em que momento eu posso usar essa frase aqui, gente? Conflito, tá? Conflito em relação a guerras, tá? Por quê? Porque é algo que já aconteceu no passado, as pessoas sabem as consequências do que aconteceu no passado, tudo que repercutiu em relação àquilo, e a pessoa vai repetir aquele mesmo ato e vai acontecer tudo da mesma forma ou até pior. Racismo, tá, gente? Não conhecer a história do racismo, não conhecer o que aconteceu no passado, a gente pode colocar também como argumento de autoridade. Eleições, tá? Que é um assunto também muito importante, muito interessante e muito atual, tá? Por esse ano ser um ano de eleição. Fala em relação à corrupção, tá? Que muitas vezes as pessoas votam nos mesmos candidatos que reclamaram, que já tivemos vários problemas aqui, a gente já sabe as consequências que tivemos em relação a esse voto, a pessoa não lembra o que aconteceu e vai repetir, vai votar na mesma pessoa, já sabe a questão da corrupção, já sabe que não é uma pessoa pública, honesta, e vai votar naquele mesmo candidato. Então, todos esses temas dá para vocês encaixar, isso daqui são só alguns, tá, gente? Então, uma frase que dá para usar em vários temas, tá? Então, prefiram esses argumentos curtos, tá? Com palavras simples, que vocês consigam reescrever também usando a palavra de vocês, tá? Da forma que não seja citação direta. Bauman também, tá? Que é um filósofo e sociólogo polonês. Então, pode colocar Bauman, filósofo e sociólogo, ou filósofo polonês, sociólogo polonês. Então, Zygmunt Bauman também é um dos que a gente mais usa também nas redações. Então, não são as crises que mudam o mundo, e sim nossa reação a elas. Então, tudo relacionado à crise, tá, gente? A gente pode usar isso daqui para falar de meio ambiente, tá? Em relação à nossa reação com o que a gente está vendo hoje com o meio ambiente, para nós termos uma mudança que ela é urgente, ela é necessária. Podemos falar sobre vários assuntos aqui. Essa também é muito utilizada, apesar dela ser grande, essa frase aqui, ela é muito utilizada porque ela é fácil também da gente transcrever. O indivíduo só poderá agir na mesma medida em que aprende a conhecer o contexto em que está inserido, a saber quais são suas origens e as condições de que depende. Então, essa frase daqui é de Émile Durkheim, tá? Eu coloquei essas duas aqui são de Émile Durkheim. Então, são frases também que dá para vocês utilizarem em vários temas. Essa daqui também a gente usa bastante. Quando os costumes são suficientes, as leis são desnecessárias. Quando os costumes são insuficientes, é impossível fazer respeitar as leis. Qual tema a gente pode encaixar essa frase aqui, gente? A gente pode encaixar na parte de feminicídio, agressão contra a mulher, tá? Porque os costumes, quando a gente sabe, né, os costumes são suficientes, as leis, elas são desnecessárias, né? Mas aí os costumes são insuficientes, ou seja, aquilo que é para ser feito, que a gente sabe o correto, do que se tem que fazer, não se faz, até as leis é difícil a pessoa respeitar. Vocês concordam comigo? Porque tudo vem em relação ao quê? A uma cultura.
a educação do indivíduo em primeiro lugar, tá? Porque se não tiver educação do indivíduo, gente, até uma lei mais rígida é difícil da gente fazer dar certo, tá? Então a gente pode também pensar, ter esse raciocínio, e também vários outros temas também dá pra gente trabalhar em relação a Emílio Durkheim, tá? Então aqui, gente, são só alguns, tá? Alguns exemplos para vocês, são os exemplos que eu mais trabalho com os meus alunos. Obviamente, a gente tem uma lista gigantesca que eu gosto de mandar para os alunos, para eles desenvolverem. Isso daqui não só em banca FCC, tá, gente? Não só falando especificamente sobre FCC, outras bancas também a gente usa muito argumento de autoridade, Enem, né? Eu trabalho muito com os meninos do Enem. Também argumento de autoridades, só que essa banca em específica é o que mais combina exatamente porque eu falei da característica dessa banca, que é uma banca mais filosófica, tá? Então você tem que estar ali dentro dessa característica, desse pensamento dessa banca, da forma como ela trabalha. Os textos motivadores são textos menores, tá? Vocês percebem em relação a outras bancas, geralmente é um texto só bem curtinho, ou 2 textos também bem curtinhos, exatamente para ter ali, para trabalhar mais, exigir mais do candidato a sua parte de interpretação, tá bom? Aqui tem outra, um país não muda pela sua economia e sua política e nem mesmo sua ciência, muda sim pela sua cultura. Excelente também, tá? Dá para usar em vários temas, muitos temas mesmo, tá? Meio ambiente, podemos falar aqui também em relação ao racismo. Então, Herbert José de Souza, que é o Betinho, ele fala também, ele é um ativista dos direitos humanos brasileiro, tá bom? É um sociólogo. Quando os ricos fazem a guerra, são sempre os pobres que morrem. Excelente também, tá? De Paul Sattler. Aqui eu até separei... Nossa, gente, eu rabisquei tudo, peraí. Aqui eu até separei também para vocês outros, tá? Emily... Deixa eu ver se eu coloquei. Na Emílio Durkheim a gente já falou, né? Então aqui tem Kant, eu coloquei 4 só do Kant aqui para vocês. 4 argumentos do Kant, frases que vocês podem usar na redação. E de Noam também, tá? Aí eu tenho aqui linguistas filosófico, sociólogo, cientista, não precisa mais uma vez falar tudo, tá? Pode falar, usar o nome, colocar que é um linguista, é um filósofo, e aqui eu também coloquei 4 frases dele para vocês. Aí vocês tiram um print aí da tela, tá? Ou também eu vou deixar para vocês lá no meu Telegram, tá? No Telegram também, galera, eu coloco muito material das aulas, tá? Envio para vocês os links também das aulas, todas as aulas que eu ministro. Então, mando lá o link, mando muito material. Então, se vocês ainda não estão lá na minha turminha, né, na minha galerinha, no nosso grupo do Telegram, façam parte. Também tem muito material legal, bacana para vocês desenvolverem os textos de vocês, tá? Então, é isso, turma. Apliquem tudo isso. Lógico, hoje, igual eu falei para vocês, não vamos falar sobre estrutura de redação. Acompanhem as aulas anteriores, tá? Tem muita coisa em relação à estrutura. Eu falei mais da característica e do que você precisa fazer ali em específico para você conseguir estudar de acordo com o que é cobrado pela FCC, tá? Treinem, gente, treinem muito. Não negligencie a redação, tá? Que aí vocês vão ver que vocês terão um resultado fantástico. Fácil, gente, não é fácil, tá? Mas é necessário estudar direitinho aí, sempre dá certo, tá bom? Um beijo enorme para vocês e até a próxima!